Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos hoje ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II para falar sobre os novos criadores. Nesta parceria entre o Dona Maria e a Renascença, conversamos hoje com Sofia Santos Silva. Ela é vencedora da 4ª edição da Bolsa Amélia Rei Colasso e que apresenta no palco da Sala Estúdio o espetáculo Another Rose a partir do dia 30 de junho. Recebemos também o Sangue Novo do teatro com a Laura Mendonça. Ela é aluna finalista da Escola Superior de Teatro e Cinema e vai também subir ao palco do Dona Maria com a peça que tem um nome muito provocador, Insulto ao Público. Para percebermos melhor o estado do ensino da arte do palco, temos também Miguel Cruz, é diretor do ramo de produção da licenciatura em Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema. Feitas as apresentações, agradeço muito estarem no Ensaio Geral. Sofia Santos Silva, começamos por falar da nova criação Another Rose, que estreou em Viseu no Teatro Viriato, vem agora na próxima semana para Lisboa, aqui para a Dona Maria. É uma peça, podemos dizer, profundamente política. Ela fala sobre a violência sobre as mulheres. Que mulheres são estas de que fala esta peça? O ponto de partida para o espetáculo, conheci o Gulabi Gang e rapidamente fiquei fascinada pela forma de ativismo deste grupo. E que grupo é este? Só para que também as pessoas saibam. Exatamente. É um grupo de mulheres que está situado no norte da Índia, nos territórios mais pobres, até são chamados as Badlands da Índia, e são mulheres que se juntaram para combater a discriminação de género e a violência generalizada da sociedade. São mulheres que acompanham os casos na polícia, em que mais rapidamente um homem é declarado inocente por ser homem, e portanto são mulheres que se opõem à própria autoridade do território e se tornam uma nova autoridade para a sociedade, e foi isto que me moveu, que me fez ir ao encontro delas. Inquietou-a? Sim, sem dúvida. Depois também tem uma particularidade muito bonita na forma do ativismo, que é, como têm poucos acessos tecnológicos, a forma que elas utilizam para transmitir os seus ideais de mudança de pensamento, de comportamento, é através de músicas originais. Então o espetáculo parte deste sítio em que eu quero dizer que estou aqui a ouvi-las, independentemente da distância, e que qualquer grito de resistência pode ser ouvido à distância maior. A muitos quilómetros. Exatamente. E é um espetáculo também musical, de alguma forma. Tem esse gesto da música que nos transporta para um lugar de união e de comunhão. Ao mesmo tempo, sabia que queria uma colaboração com elas, mas também quem sou eu para estar a contar a história delas. Portanto, desde o início é assumido uma partilha entre as duas realidades, em que eu em palco desbravo a minha própria realidade no que toca à nossa própria lei, nos crimes de violência doméstica, sexual. Portanto, há uma ficção paralela que habita o palco e o espetáculo com a própria história do Gulabi Gang, que é dita e contada pela voz delas. A Laura Mendonça vai estar em palco a partir de 28 de julho, com este espetáculo O Insulto ao Público. É uma peça com a encenação do Jorge Andrade, que parte de um texto do Prémio Nobel da Literatura, o Peter Handke. É um espetáculo de reencontro, é um espetáculo também que reflete esta paragem que vivemos todos com a pandemia, esta distância que se criou com o público, é voltar a atuar e a estar em partilha com o público? Sim, o Peter Handke com esta peça aproxima-nos um bocadinho mais do público, porque estamos a falar constantemente com o público e não há personagens, não há adereços, entre aspas, não há nenhuma distração de uma história ou uma personagem ou um acontecimento. É tudo muito direto com o público, é tudo sobre falar do teatro, dos atores, do que estamos a fazer em cena e da maneira que o público está a ouvir-nos e como é que está a ouvir-nos e se está a ouvir-nos também. Eu antes de estar na STC não fiz teatro. Portanto, só tenho a experiência da Escola Superior de Teatro e Cinema. Porque este é o espetáculo de um grupo de finalistas da escola. Sim, exatamente.
portanto não tenho essa sensação de voltar ao palco outra vez, mas sim, é um momento especial e importante, obviamente. Ou seja, entrou para a escola de teatro com esta pandemia também, ou seja, viveu a experiência do ensino à distância. Como é que se ensina teatro, como é que se aprende teatro com a distância de um ecrã? Foi complicado porque nós entramos para a Escola Superior de Teatro e Cinema e logo no primeiro ano tivemos o primeiro semestre normal e a partir do segundo semestre foi por Zoom. No segundo ano também estivemos ali, ainda conseguimos fazer a apresentação do primeiro e segundo semestre, mas foi tudo muito... Alguém ficava com Covid, alguém tinha sintomas e tínhamos de esperar, ou íamos para o Zoom, ou voltávamos para a escola. Portanto, foi muito complicado, mas... Um ensino desafiante. Sim. Miguel Cruz, trazer os finalistas deste curso com todas estas aventuras que a pandemia também implicou nas nossas vidas, mas também nas deles, o que é que representa para a Escola Superior de Teatro e de Cinema trazer este espetáculo aqui a um palco como o do Dona Maria? É uma sensação muito, muito importante para nós, até porque este espetáculo, precisamente com este encenador, com este professor que está a dirigir este ano, o ano passado não pôde ser realizado, precisamente por estas questões que a pandemia nos trouxe, e este ano pudemos repetir, obviamente com outro grupo de trabalho, mas agora pelo menos com as condições que nos são permitidas, não é? Estes espetáculos de finalista para a nossa escola são momentos muito importantes, porque são momentos que fazem um bocadinho acontecer um profissional, não é? Ou seja, um aluno que se está a transformar em profissional. É mesmo a sério agora? E que este é o momento mesmo a sério, ou seja, aliás, nós não gostamos de chamar exercício, gostamos de lhe chamar espetáculo de finalistas, precisamente porque já tem esse caráter de espetáculo. Aliás, as condições que depois o Teatro Nacional também nos proporciona também acabam por empolar este valor que este espetáculo tem. E é um espetáculo também que cruza todos os ramos que a licenciatura de teatro tem, não só a interpretação, o caso dos atores, mas direção de design de cena, com cenografia, figurinos, toda a parte de produção. Portanto, cruza de certa forma aqui equipas de trabalho que se compõem para profissionalmente começar a desenvolver trabalho e que, na realidade, alguns destes grupos se mantêm depois de acabar o curso, e temos muitos exemplos de companhias neste momento que são fruto de pequenos grupos de trabalho que se foram constituídos saíram da dentro da Escola Superior de Teatro e Cinema. O caso da Sofia Santos Silva é um percurso diferente, andou pelo conservatório, por música, tem agora este espetáculo. Que desafios é que, no seu entender, enfrenta hoje alguém que queira criar algo novo, alguém que esteja a entrar nesta profissão pela primeira vez? Para já, acho que a questão do dinheiro é sempre o grande... A questão. Porque acho que não faltam iniciativas e não falta vontade e não faltam pessoas que queiram pôr em prática intenções artísticas. Acho que isso é o que mais há, mas falta realmente mais apoio financeiro para este tipo de apostas e novos criadores e novas pessoas que se lançam a toda a hora. E é fácil um novo criador candidatar-se a financiamento? Ou é todo um processo também que implica uma aprendizagem? Implica uma aprendizagem, sem dúvida. Também foi a primeira vez, portanto já tenho assim algum percurso artístico, mas só em 2020 é que eu própria também comecei individualmente a concorrer a concursos, e foi preciso todo um processo para estudar e perguntar e falar com pares. E é também muito difícil esse novo saber, porque é esse saber que nos vai dar trabalho. Ou que nos Bolsa Amélia Recolasse nesse aspecto foi assim uma espécie de bónus, digamos assim. Foi. Fico muito grata pela oportunidade, e foi realmente perceber que com um projeto que também já tinha escrito, estava só em papel, e de repente tornar-se num projeto que possibilita um ano de trabalho, com a visibilidade que vai ter, com as estruturas que tem, e portanto foi maravilhoso. Laura Mendonça, temos aqui também na plateia certamente alguns colegas do curso de teatro. O curso de representação dá muitas saídas em termos de profissão, ou seja, pode ser para televisão, pode ser para teatro, pode ser para cinema. Pergunto nesse aspecto, que lugar é que o teatro ocupa no coração de uma estudante finalista da Escola Superior de Teatro e Cinema? Ocupa um lugar mais constante e que fala mais alto do que o resto.
A nível de oportunidades, estou à deriva por enquanto. Quero fazer aqui a audição para o Dona Maria, a ver se consigo estagiar cá, mas obviamente também gostava e quero fazer cinema e tudo o que englobe a área da representação. O teatro é uma paixão mais do que a televisão, por exemplo? Eu sinto que sim, mas também como ainda não experimentei o resto, não posso ter a certeza absoluta. Mas sinto que sim, porque é diferente, apesar de não ter experimentado, falo com pessoas e que trabalham em televisão, em cinema, e todas dizem o mesmo. O teatro é muito mais, obviamente, muito mais presente, muito mais sobre a vida a acontecer, mesmo que seja uma história ou algo diferente, algo que não esteja a acontecer no momento, está de certa forma, e é muito mais direto, é muito mais adrenalina. O Miguel vai dizendo que sim. Miguel Cruz, já percebemos, há pouco sublinhou o facto deste espetáculo dos finalistas vir numa dimensão mais global da escola, ou seja, não traz só os estudantes da representação, traz também o design, a produção. Que futuro, no fundo, também se trilha nesta escola em termos da carreira artística? Que saídas ou que outras saídas é que a Escola Superior de Teatro e Cinema dá, que ferramentas dá a estes alunos? Esta licenciatura, portanto, tem estes 3 ramos, portanto, que não se chama propriamente representação, chama-se o ramo de atores, mas que tem toda esta componente de ensino da representação. Tem um ramo de design de cena, que aborda essencialmente toda a concepção plástica do espetáculo, cenografia, figurinos, adereços, por aí fora, e um ramo de produção, que tem essencialmente a ver com estas questões todas da organização e que também tem, dentro do ramo de produção, algo criativo do ponto de vista da iluminação, por exemplo, da sonoplastia. Portanto, isto, do ponto de vista de saídas profissionais, temos muitas saídas profissionais para várias áreas, não é, que compõem a concepção de um espetáculo, de um projeto. Portanto, obviamente que há áreas um bocadinho mais complexas do ponto de vista de saída profissional, depois há áreas que são um bocadinho mais abrangentes, no caso da produção, no caso do design de cena, acabam por ser muito abrangentes no tipo de saída profissional que têm, porque fazer produção, neste caso deste ramo, não é só fazer produção executiva, pode ser direção de cena, pode ser contra-regra, pode ser iluminação, portanto abre-se aqui efetivamente uma série de oportunidades de trabalho. E sente que vão germinando novas pequenas companhias dentro da própria escola? Sem dúvida. Aliás, a Sofia há bocadinho falava nesta questão de se aprender a fazer uma candidatura, e nós fazemos isso na escola com o ramo de produção. Inevitavelmente isso depois cria, no final do 3º ano, neste caso dos finalistas, essa tendência que se juntem por áreas para compor efetivamente tudo o que um projeto deve ter de todos os pontos de vista, quer organizacional, quer de representação, quer de concepção plástica do espetáculo. Vamos mergulhar de novo para dentro do teatro e para dentro desta peça Another Rose. É um nome, Sofia Santos Silva, que nos remete para uma cor, e essa cor tem uma justificação. Quer-nos explicar porque é que este Another Rose, que pode ter se calhar um duplo sentido também, sim. assume Tem este vários, título? na verdade. Começou por ser Another Rose, porque elas são consideradas a Rose in the Badlands, e portanto eu nomeei o espetáculo assim inicialmente para referir esta outra relação esta relação à distância que estamos a ter com elas. No entanto, no desenrolar do processo, também descobri que o cor-de-rosa que elas utilizam nos seus saris não está associado a uma ideia de feminilidade, mas sim foi a cor que elas escolheram para se autorrepresentarem, porque era a única cor disponível na Índia que não estava associada a nenhum partido político ou alguma associação religiosa, então foi uma autorrepresentação. É interessante com o nosso cor-de-rosa, ou o cor-de-rosa que atribuem ao género feminino. Portanto, os nossos cores de rosa misturam-se em palco, mas têm significados diferentes. No entanto, Another Rose, mas isto já tem a ver com a própria ficção do espetáculo, portanto que há uma personagem que sofre de violência doméstica, e devido à falta de mecanismos de proteção à vítima, que nós discutimos e refletimos em palco, ela acaba por morrer e, portanto, é mais uma rosa caída. Another Rose, outra rosa que caiu. Já fizemos aqui uma espécie de spoiler, não é? Já estragámos aqui um pouco o final, mas vale sempre a pena descobrir porque é que se lá chega. É mais do que isso. Isso já vemos, infelizmente, todos os dias.
Laura Mendonça, Peter Handke é um autor controverso, o seu prémio Nobel também gerou alguma polémica. Na peça que os alunos aqui trazem, o público é provocado, entra nesse diálogo. Pergunto de que forma é que a resposta do público pode alterar ou não o curso do espetáculo. Nós costumamos falar sobre isso quando estamos a ler a peça, porque é sempre, como já disse, é sempre dirigido ao público, e questionamos isso, que é, se o público começa a reagir, o que é que nós vamos fazer? Sendo finalistas de um curso de teatro, ou seja, pronto, muitos dos meus colegas têm experiência fora da Escola Superior de Teatro e Cinema, outros nem tanto, mas mesmo assim ficamos a pensar se o público reage ou começa a revoltar-se, porque nós estamos a insultá-lo. Pode acontecer. Exato. O que é que nós fazemos, mas é interessante também ter esse pensamento e essa hipótese, porque também nos desafia enquanto alunos, atores, futuros atores ou atores. E o que é que pode acontecer, Miguel Cruz? O que é que acha que estes jovens alunos poderão enfrentar de um público que reaja às palavras? Eu acho que eles estão preparados para o que vier. Eles se calhar não acham ou não pensam assim agora, mas acho que o facto de chegarem aqui e com a preparação que trazem para chegar até aqui lhes dá, de certa forma, essa segurança que pode não ser evidente, mas que se acontecer no momento não vai parar. É a dimensão do imprevisto que também acontece no teatro. Sem dúvida. Mas acho que neste caso destes e dos finalistas no geral, a preparação dá-lhes esta capacidade de resposta que não têm que saber qual é, porque na realidade não sabemos qual é, não é? E pode mudar a cada espetáculo. Exatamente, pode mudar a cada espetáculo, mas que eu não tenho dúvida que eles estão preparadíssimos para lidar com isso. Vamos sabê-lo a partir do dia 28 de julho. Para já, no ensaio geral, escutamos as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos convidados. Tenho falado no papel cívico do teatro. Não se trata de uma ideia geral, mas de um sério empenhamento humano. Começo por falar da importância da Bolsa Amélia Rei Colasso e do exemplo da grande mulher de teatro que conheci pessoalmente e que vi atuar no palco. Sobre Another Rose, de Sofia Santos Silva, permito-me dizer que a colaboração com o Gulabi Gang, grupo do Uttar Pradesh, tem a ver não só com a causa geral pelos direitos humanos, mas também com a tomada de consciência dos nossos problemas, aqueles que temos ao pé da porta. Gulabi Gang é um grupo de mulheres que procura responder à violência sistémica e à discriminação assente numa ideia doentia de tradição. Sampati Pal, a líder, inicia a luta de modo a consciencializar as mulheres sobre os seus direitos constitucionais e meios de defesa no combate às desigualdades ancestrais. Cantamos para invadir o ouvido mais adormecido. Trata-se de um apelo para aqui e agora. É preciso que haja ecos de resistência e união. Estamos perante um ato de resistência e saúdo a oficina de Guimarães, o Espaço do Tempo de Montemoro Novo, o Teatro Nacional Dona Maria II, o Teatro Viriato de Viseu. E a pergunta é, sente Sofia Santos Silva que esta experiência pode ser replicada, multiplicada, com consequências positivas para todos? Este problema não é dos outros, é nosso. E nestes novos olhares, com Laura Mendonça e Miguel Cruz, tenho de regressar a um tema recorrente nas minhas interrogações, saudando muito especialmente a Escola Superior de Teatro e Cinema e o extraordinário trabalho que tem realizado. Neste momento, em que o novo ano letivo se prepara, a minha pergunta é um apelo. Em que medida se tem sentido uma adesão dos mais jovens à importância da formação em teatro e cinema como fator de exigência e qualidade de uma educação para todos baseada
na cidadania? Sofia Santos Silva. A resposta está na própria pergunta, mas sim, acho que é esse o gesto que eu pretendo transmitir com o espetáculo, que independentemente da distância do outro, não podemos ficar indiferentes ao sofrimento, à discriminação, e acho que todos temos que estar atentos e sair da nossa bolha para conseguir chegar e ter empatia pelo outro. É a base do espetáculo. Faz hoje mais teatro de causas? Acho que é assim o meu primeiro espetáculo, digamos, em modo de manifesto colaborativo, acho que sim. Miguel Cruz e Laura? Este próximo ano letivo, aliás, como todos os anos letivos que nós preparamos, tem sempre em vista um acompanhamento daquilo que vai acontecendo. E a verdade é que a Escola Superior de Teatro e Cinema, ao longo de todos estes anos, foi-se sempre adaptando a tudo o que é a realidade teatral. Tentamos sempre encontrar soluções, nomeadamente nas pessoas que convidamos para trabalhar connosco, os trabalhos que desenvolvemos perto da comunidade também. Portanto, que acaba por ser, de certa forma, a possibilidade de não deixar que a escola fique estagnada ou que fique num processo sem evolução, não é? Portanto, penso que mais uma vez, e já estamos a preparar, aliás, já estamos em fase final de preparação do próximo ano letivo, e mais uma vez isso vai acontecer, portanto, sempre com muita atenção a estes novos olhares do que são as novas gerações e qual é a procura que existe relativamente ao teatro, essencialmente relativamente ao teatro. Laura, a importância da formação. Para quem quer ser ator, eu acho que é essencial, obviamente. Aprendi muita coisa na Escola Superior de Teatro e Cinema, no ramo atores, porque não conheço bem os outros ramos, mas temos desde cadeiras teóricas a práticas e é um conjunto que acaba por se completar. Apesar de haver muita coisa que ainda é preciso ser feita, muita coisa que é preciso mudar, falo enquanto aluna de teatro do ramo atores, há muita coisa que é preciso evoluir, tal como em todo o lado, organizar também e mudar, essencialmente mudar. Qual é assim o cadeirão mais difícil? Força. Depende do aluno. Para mim foi a história do teatro. Mas depende do aluno, porque há alunos que fazem aquilo com uma perna às costas e não há problema nenhum. Miguel Cruz partilha desta ideia ou há outro cadeirão afinal? Não consigo responder essa pergunta, mas essencialmente há um corpo de disciplinas teóricas que efetivamente assustam, entre aspas, a maior parte dos alunos, mas que eu acho que é uma coisa que naturalmente ao longo do percurso se vai percebendo que são essenciais para complementar toda a prática, não é? E falta ainda muito no ensino artístico, nomeadamente em outras escolas, ou seja, para quem não esteja a fazer um ramo mais profissional, em termos de ensino artístico há ainda muito por fazer no sistema de ensino nacional. Existem algumas escolas secundárias e escolas profissionais que já têm, acho eu, do meu ponto de vista, uma grande capacidade de formação e uma grande qualidade na formação. E nós vemos isso porque nos chegam muitos alunos dessas escolas ao ensino superior e que trazem esse know-how e essa capacidade de responder àquilo que nós pedimos na escola. Agora, há sempre muita coisa por fazer. Não é? Há sempre muita coisa por fazer, embora sejamos um país pequeno, com todas estas condicionantes que a Sofia também já falou, não é? Do ponto de vista económico, as escolas têm sempre também este problema do ponto de vista de financiamentos, por aí fora, mas a verdade é que vamos sempre tentando responder com aquilo que temos e na medida do possível. Não é? E Sofia, a carreira da música ficou mesmo para trás? O conservatório ficou mesmo para trás? Sim, no conservatório o teatro falou mais alto. Sim. Houve ali uma altura em que tive que optar, ou continuava a flauta transversal ou ia para o teatro e escolhi o teatro, se bem que me arrependo hoje em dia de ter achado que só conseguia fazer uma coisa, ou que era melhor concentrar-me apenas numa coisa e pronto. Flauta já não dá, canto, sim.
Muito bem, muito obrigada, Sofia Santos Silva, Miguel Cruz, Laura Mendonça, terem estado no ensaio geral. Agradeço a vossa participação. Fica esta sugestão: Another Rose, estreia dia 30 de junho, depois em julho, a partir do dia 28, a peça Insulto ao Público, também aqui no Nacional. Sugestões que deixamos neste programa, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a 8 dias, à antena da rádio. Muito obrigada e boa noite.